É curioso, a cada domingo do Advento acendemos mais uma luz. E parece que a esperança também cresce. Hoje li as leituras e senti mesmo isso, esperança. Sim, o texto de Isaías fala desse rebento que há de brotar do tronco de Jessé. Gosto dessa imagem, algo novo a crescer de algo que parecia morto. E depois vem João Batista no Evangelho, com o seu estilo radical. Convertei-vos, porque está perto do reino dos céus. Entre a esperança e a exigência, o Advento é mesmo um tempo forte. Então hoje, se calhar, cada um podia pegar num desses aspectos, a esperança, a convivência e a conversão. Boa ideia! Perfeito! Então, Oriana, começa tu. Isaías fala de um ramo novo que brota de um tronco velho, o tronco de Jessé. Gosto muito desta imagem, porque é uma promessa de que nada está verdadeiramente perdido. Mesmo quando uma árvore parece seca, Deus é capaz de fazer nascer vida onde ninguém esperava. Penso que esta leitura fala muito de esperança, que renasce nas ruínas. O povo de Israel estava desiludido, sem rei e sem direção. E Isaías anuncia que Deus não desistiu deles e nós também precisamos dessa esperança. Às vezes olhamos para o mundo, guerras, divisões, injustiças, e parece que não há saída. Mas Deus promete um rei diferente, um rei justo, guiado pelo Espírito, que não julga pelas aparências e que defende os pobres. Esse rebento é Cristo, mas também é cada semente de bem que ainda nasce hoje. Cada gesto de reconciliação, cada pessoa que luta pela justiça é sinal de que Deus continua a fazer brotar a vida. Então, no Advento, e como se Deus nos pedisse, olha bem, onde vês um tronco seco, eu vejo um rebento. Onde há dor, eu preparo nova vida. E isso é esperança verdadeira. Não é fechar os olhos ao mal, é acreditar que o bem ainda pode florescer. Paulo escreve aos Romanos que tudo o que foi escrito para nossa instrução, a fim de que, pela perseverança e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O Advento é também esse tempo de aprender a esperar juntos, não sozinhos. E Paulo fala disso mesmo. Acolhei-vos uns aos outros como Cristo vos acolheu. Acho bonito, porque o Natal não é apenas sobre Deus vir até nós, é também sobre nós irmos ao encontro dos outros. Vivemos um tempo em que é muito fácil fecharmos nas nossas ideias, nas diferenças, nos medos, mas Paulo recorda que Cristo veio unir judeus e gentios, pessoas que antes nem se falavam. Ele veio fazer de todos um só povo. Então o Advento é um convite à inclusão, olhar à volta e perceber que quem ficou de fora, quem está à margem, pode ser alguém da família, um vizinho, alguém da escola. Acolher é deixar espaço, é ter coragem de abrir lugar à diferença. No fundo, é preparar o coração, tal como preparamos a casa para o Natal, para que caibam mais pessoas, mais histórias, mais vida. E quando o fazemos, o reino de Deus começa já a acontecer, aqui e agora, no meio do sofá, no meio do café, no meio da nossa vida. João Batista aparece no deserto. É uma figura intensa. Veste-se de peles, come gafanhotos e grita: convertei-vos! Às vezes parece duro, mas o que ele anuncia é libertador. O Advento não é só esperar, é mudar enquanto esperamos. João fala de preparar o caminho do Senhor, e isso significa olhar para dentro. O que é que em mim precisa ser endireitado, limpo, queimado e até ficar puro? Ele diz: eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim batizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo. Gosto dessa imagem do fogo, porque o fogo não destrói o ouro, purificou. Então conversão não é medo, é renascimento. É dizer: Senhor, queima em mim o que é palha e deixa ficar só o trigo. Cada advento é um novo começo. Talvez por isso João aparece no deserto, porque o deserto é o lugar onde o supérfluo desaparece e só o essencial fica. E o essencial é isto: Deus vem, e vem para nos transformar. Sabem o que é curioso? As três leituras foram mesmo um caminho. Isaías fala de uma promessa, algo novo vai nascer. Paulo mostra como vivemos essa promessa juntos, acolhendo-nos. E João chama-nos a preparar o coração para que essa promessa possa acontecer. É como se dissesse: primeiro nasce a esperança, depois nasce a comunhão e finalmente nasce a conversão. E quando tudo isso acontece, nasce Cristo em nós. E no fundo é isso o Advento, um tempo de preparar o coração
para que Deus encontre espaço. Então, brindemos à esperança, à comunhão e à conversão. E esse rebento novo que continua a crescer, mesmo nas envenias da vida. Amém a isso! Que venha o Natal e que nos encontre acordados. Naquele dia sairá um ramo do tronco de Jessé e um rebento brotará das suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor de Deus. Animado assim do temor de Deus, não julgará segundo as aparências, nem decidirá pelo que ouvir dizer. Julgará os infelizes com justiça e com sentença retas os humildes do povo. Com o chicote da sua palavra, atingirá o violento e com o sopro dos seus lábios exterminará o ímpio. A justiça será a faixa dos seus rins e a lealdade a cintura dos seus flancos. O lobo viverá com o cordeiro e a pantera dormirá com o cabrito. O bezerro e o leãozinho andarão juntos e um menino os poderá conduzir. A vitela e a ursa pastarão juntamente, suas crias dormirão lado a lado. E o leão comerá feno como o boi. A criança de leite brincará junto ao ninho da cobra, e o menino meterá a mão na boca da víbora. Não mais praticarão o mal nem a destruição em todo o meu santo monte. O conhecimento do Senhor encherá o país, como as águas enchem o leito do mar. Nesse dia, a raiz de Jessé surgirá como bandeira dos povos. As nações virão procurá-la e a sua morada será gloriosa. Um ramo novo nasce de esperança. Na semana passada falámos de Isaías e do seu sonho de um mundo em paz. Lembram-se? Ele dizia que as espadas iam virar relhas de arado, que as pessoas iam aprender a caminhar juntas, que a guerra ia dar lugar à luz. Pois bem, hoje voltamos ao mesmo profeta, o mesmo Isaías, mas com outra imagem, igualmente bonita e poderosa. Como já dissemos, Isaías é um dos grandes profetas da Bíblia. O seu livro é enorme, 66 capítulos, e mistura avisos, promessas, orações e poesia. É quase como se fosse um diário espiritual do povo, com altos e baixos. Os estudiosos dizem que o livro de Isaías foi escrito em várias fases ao longo de muito tempo, mas tudo começa com o profeta que viveu em Jerusalém, uns 700 anos antes de Jesus. Ele fala a um povo que perdeu a confiança, que vê o mundo a ruir à volta, mas insiste. Deus não desistiu de nós. Por isso, Isaías é chamado muitas vezes o profeta da esperança. Quando tudo parece perdido, ele fala de futuro. Quando tudo está seco, ele fala de flores. Quando o povo se sente abandonado, ele fala de um Deus que vem ao encontro. Na altura em que Isaías escreve este trecho, o povo de Judá está num beco sem saída. O reino tinha sido destruído por dentro. Reis corruptos, injustiças, desigualdades e por fora a ameaça que era enorme. O império da Assíria crescia sem piedade e conquistava tudo à volta. As pessoas olhavam para a árvore da sua história e viam só um tronco seco. O grande rei David e a sua descendência pareciam uma recordação distante. O tronco, que era símbolo de estabilidade, estava em ruínas, e é exatamente nesse cenário de desespero que Isaías fala de um rebento, de um pequeno ramo que vai nascer do tronco de Jessé, o pai de David. É como se dissesse, mesmo quando tudo parece morto, Deus ainda sabe fazer brotar vida. É uma imagem muito simples, mas cheia de força. Isaías não promete uma revolução política, nem um milagre instantâneo. Promete um recomeço. E às vezes é isso que mais precisamos, um pequeno sinal que a história ainda pode continuar. Isaías fala com imagens, não com relatórios. É poeta, e essa passagem é das mais bonitas do livro. A imagem do rebento que brota é quase cinematográfica. Imagina um tronco cortado, velho, seco, e de repente
um pequeno ramo verde a sair do meio. É sinal de vida. Isaías pinta a esperança com as cores da natureza. Depois, ele descreve esse rebento como alguém cheio do Espírito de Deus. O Espírito da sabedoria, de fortaleza, de conselho, de ciência, de piedade e de temor do Senhor. É uma lista que até soa a música. 7 dons, como se fosse um retrato completo daquilo que é ser guiado por Deus. Mas Isaías não para aí. Ele leva-nos mais longe, para um mundo novo, um sonho de harmonia. O lobo viverá como o cordeiro. A criança brincará junto da toca da cobra. Ninguém fará mal a ninguém. É uma imagem quase impossível, não é? Mas é isso que faz dela poesia. Isaías não está a dizer que os animais vão literalmente mudar de comportamento. Ele está a dizer que a paz é possível onde há medo, que a reconciliação pode acontecer onde há ódio. É um texto cheio de contrastes que se resolvem. O fraco e o forte, o predador e a presa, o medo e a confiança. É a linguagem simbólica da fé, aquela que não explica, mas faz sonhar. Agora vamos à mensagem em si. Isaías 11, de 1 a 10, fala de um novo rei, descendente de David, que governará de forma diferente. Ele não julgará pelas aparências, não se deixará corromper, será justo com os pobres e firme contra a maldade. Este rei é guiado pelo Espírito de Deus e por isso traz equilíbrio, sabedoria e compaixão. Com ele o mundo volta a ser como devia ser, em paz, reconciliado, cheio de vida para nós, cristãos. Esse rebento de Jessé é uma profecia de Jesus. Ele é um ramo que nasce da velha árvore de Israel. Ele é o rei justo que não veio com exércitos, mas veio com amor. Mas mesmo sem pensarmos ainda em Jesus, o texto fala-nos a todos. Diz-nos que a esperança nunca morre completamente, mesmo quando só vemos troncos cortados. Na sociedade, na igreja, nas famílias, dentro de nós, Deus ainda pode fazer nascer algo novo. E mais, o texto mostra que a verdadeira força não está no poder, mas no espírito. A justiça, a sabedoria, o discernimento, a capacidade de perdoar, são dons que vêm de Deus e que transformam o mundo, de dentro para fora. E aquela imagem da paz entre os animais, bem, é um retrato do que acontece quando o coração humano muda. Quando o lobo dentro de nós deixa de querer devorar o cordeiro do outro. Quando deixamos de ver o outro como uma ameaça. Quando a confiança vence o medo. Isaías termina a leitura com uma frase lindíssima. A terra ficará cheia do conhecimento do Senhor, com as águas cobrem o mar. É uma maneira poética de dizer que o amor de Deus há de encher tudo. Cada canto, cada vida. E para nós hoje? Se o domingo passado falava em subir à montanha e caminhar na luz, hoje o convite é deixar brotar a vida nova. O Advento é isso mesmo. Olhar para o tronco da nossa vida e acreditar que ainda pode nascer algo. Pode ser uma relação que precisa de ser curada, uma fé que parecia adormecida, um sonho que ficou em pausa. Deus trabalha no silêncio, na lentidão do crescimento. O rebento não aparece de um dia para o outro. Vai crescendo devagarinho, quase invisível, mas cresce. E um dia torna-se árvore. Por isso este texto é uma lição de paciência, de esperança e de confiança. Não é sobre o passado, é sobre o futuro que Deus está a preparar. Isaías convida-nos a acreditar que mesmo quando parece que não há nada a fazer, Deus ainda está a trabalhar na raiz. Como conclusão, o tronco de Jessé parecia morto, mas Deus fez nascer um ramo. Jerusalém parecia perdida, mas Deus prometeu um rei justo. O mundo parecia condenado à guerra, mas Isaías viu um futuro de paz. E nós? Talvez hoje possamos olhar para a nossa vida e perguntar: aonde é que precisa deixar Deus fazer brotar algo novo? Porque o Advento é isso, um tempo que espera, que é também um tempo de gestação. A vida está a crescer, mesmo que ainda não se veja. E talvez um dia, quando menos esperarmos, possamos dizer como Isaías: nasceu um ramo novo. Ó Deus, dai ao rei o poder de julgar
e a vossa justiça ao Filho do Rei. Ele governará o vosso povo com justiça e os vossos pobres com equidade. Florescerá a justiça nos seus dias e uma grande paz até ao fim dos tempos. Ele dominará de um ao outro mar, do grande rio até aos confins da terra. Socorrerá o pobre que pede auxílio e o miserável que não tem amparo. Terá compaixão dos fracos e dos pobres e defenderá a vida dos oprimidos. O seu nome será eternamente bendito e durará tanto como a luz do sol. Nele serão abençoadas todas as nações, todos os povos da terra o hão de bendizer. Hoje, como em todos os domingos, temos outro salmo, o Salmo 71 ou 72, dependendo da numeração. Como já sabemos, o livro dos Salmos é uma grande coleção de orações, de cânticos e de poemas. É o coração do povo de Israel a falar como Deus. Às vezes com alegria, outras com dor, outras ainda com gratidão ou protesto. É a fé em movimento. Este salmo que ouvimos hoje é especial, é uma oração por um rei. Parece assim uma coisa antiga, política, mas na verdade é uma oração cheia de atualidade. O Salmo 71 pertence à parte dos salmos que foram escritos na época da monarquia em Israel, quando havia reis descendentes de David. O povo viu o rei como alguém com uma missão muito concreta, governar em nome de Deus, ou seja, com justiça, com bondade e cuidando dos mais frágeis. Mas havia um problema, nem todos os reis foram bons. Muitos procuravam poder e riqueza e esqueciam o povo. Então este salmo é também um pedido e um sonho. Que um dia haja um rei justo, um rei que pense como Deus pensa. Alguns estudiosos dizem que pode ter sido escrito na altura da coroação de um novo rei, talvez o rei Salomão, filho de David. Era uma forma de dizer que ele reine com sabedoria, que traga paz, que cuide dos pobres. Se repararmos, este salmo é poesia no seu estado puro. Usa repetições, paralelismos, imagens fortes e um ritmo quase musical. É o tipo de texto que se cantava no templo. Por exemplo, diz-se: nos seus dias floresça a justiça e a paz abunde. É uma frase simples, mas cheia de imagens. Floresça faz-nos pensar numa árvore que dá frutos. A justiça como uma planta que cresce. E a paz abunde é como um rio que se espalha por toda a terra. A linguagem poética do salmo não descreve uma realidade, cria essencialmente um desejo. É uma oração que pinta o mundo como ele deveria ser. Nesta parte que escutamos hoje, o salmo fala de 3 grandes temas: a justiça, a paz e o cuidado pelos pobres. Primeiro ele diz: ele governará com justiça. A justiça aqui não é apenas castigar o mal, mas dar a cada um o que precisa. É olhar com os olhos de Deus, que vê o que está escondido e valoriza os pequenos. Depois vem a paz. Nos seus dias floresça a justiça e a paz abunde, até que a lua desapareça. Ou seja, que a paz dure para sempre. E mais, dominará de um mar a outro mar. Isto não é sede de poder, é o sonho de que o bem e a paz cheguem a todos os lugares. E o salmo ainda vai mais fundo. Socorrerá o pobre que pede auxílio, e o desvalido e o indigente, e salvará a vida dos humildes. Isto é tão bonito. No fundo é dizer que o verdadeiro poder é o poder de servir, não o de mandar. O rei ideal é aquele que se aproxima dos que ninguém vê. Ao longo da história, este salmo tornou-se muito mais do que uma oração por um rei humano. A Igreja passou a lê-lo como uma profecia de Messias, o rei prometido por Deus, Jesus Cristo. Quando o salmo fala de um rei justo, que traz paz e defende os pobres, a Igreja vê nele o retrato de Jesus. Ele é o rei diferente, que não governa com espadas, mas com amor, que não se impõe, mas que serve, que não vive no palácio, mas essencialmente no meio do povo. Durante o Advento, este salmo é especialmente importante, porque fala da vinda desse rei, o Messias. A sua justiça não é apenas política, é espiritual. É o bem a crescer, é a paz a florescer,
É a dignidade restaurada nos que foram esquecidos. Ao longo dos séculos, estas palavras inspiraram reis e governantes, missionários e santos, artistas e orantes. Inspiraram também a própria oração da Igreja, quando rezamos pelo Papa, pelos responsáveis, pelos pobres. Estamos fundamentalmente a encoar este salmo. Ele recorda-nos que a fé não é só rezar, é construir um mundo mais justo e mostra-nos o tipo de reino que Jesus veio fundar. Não é um reino de ouro, nem de tronos, mas é de paz, de justiça e de misericórdia. Por isso, olhem, este salmo não é uma recordação do passado. É um espelho do que ainda procuramos hoje. Num mundo cheio de violência, de corrupção, de desigualdades, este salmo lembra-nos o essencial. A verdadeira grandeza está em servir. A verdadeira força está na compaixão. E a verdadeira paz nasce da justiça. Talvez por isso o refrão diga: nos seus dias floresça a justiça e a paz abunde. É um desejo, é uma oração e é também um desafio. Porque no fundo cada um de nós é chamado a deixar que esse reino comece dentro de si, para que o mundo também floresça um pouco mais. Irmãos, tudo o que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, a fim de que pela paciência e consolação que vem das Escrituras tenhamos esperança. O Deus da paciência e da consolação vos conceda que alimenteis os mesmos sentimentos uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que numa só alma e com uma só voz glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Acolhei-vos, portanto, uns aos outros, como Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Pois eu vos digo que Cristo se fez servidor dos judeus para mostrar a fidelidade de Deus e confirmar as promessas feitas aos nossos antepassados. Por sua vez, os gentios dão glória a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: por isso eu vos bendirei entre as nações e cantarei a glória do vosso nome. Hoje voltamos à Carta aos Romanos, do apóstolo São Paulo. Já sabemos que estas cartas eram escritas a comunidades cristãs de cidades importantes do Império Romano e que não eram textos frios. Eram cartas cheias de vida. Serviam para animar, esclarecer, corrigir e fortalecer a fé. A Carta aos Romanos é uma das mais longas e profundas que Paulo escreveu. É quase como um manual base da fé cristã. E o texto que ouvimos hoje, no capítulo 15, tem uma mensagem que encaixa perfeitamente neste tempo do Advento. Esperança, acolhimento e unidade. Paulo escreve aos cristãos de Roma por volta do ano 57, quando o cristianismo ainda estava a dar os primeiros passos. Roma era o centro do mundo, cheia de luxo, poder e também de desigualdades. Lá viviam judeus convertidos ao cristianismo e também pessoas vindas do mundo pagão, com hábitos, culturas, maneiras de pensar muito diferentes. Isso criava tensões dentro da comunidade. Uns ainda seguiam costumes judaicos, regras sobre comida, dias santos, rituais. Outros achavam que isso já não fazia sentido em Cristo. No fundo, havia divisões. E Paulo escreve-lhes para os ajudar a perceber o essencial. Não são as diferenças que contam, é Cristo que une. Paulo escreve com profundidade, mas também com coração. Ele mistura raciocínio e emoção, argumentação e oração. Não é poesia como Isaías, mas é texto cheio de ritmo e frases fortes, quase musicais. Neste capítulo, Paulo cita várias passagens do Antigo Testamento, que mostra que ele conhecia bem as Escrituras judaicas e as usava
para mostrar que o plano de Deus sempre foi abrir a porta a todos os povos. Ele usa repetições para dar força à ideia, para que, como Cristo, em Cristo Jesus. E usa uma linguagem positiva de encorajamento. É quase como um amigo a dizer: tenham paciência uns com os outros, animem-se, perseverem. A esperança não é fantasia, é força que sustenta. O texto começa assim: tudo o que foi escrito anteriormente foi escrito para a vossa instrução, a fim de que pela perseverança e pela consolação que as Escrituras dão, tenhamos esperança. Paulo lembra que a Bíblia, o que hoje chamamos de Antigo Testamento, não é só um conjunto de histórias antigas. É uma fonte viva de esperança. Cada geração lê à sua maneira, mas a mensagem é sempre atual. Deus é fiel e cumpre o que promete. Depois ele diz que o Deus da paciência e da consolação vos conceda ter os mesmos sentimentos uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. É uma frase simples, mas cheia de peso. Paulo não está a pedir que todos pensem igual. Isso seria impossível. Mas que todos se tratem com respeito e paciência, como Cristo tratou cada pessoa que encontrou. Ele pede que a comunidade viva em harmonia, para que a sua voz, para que a uma só voz glorifiqueis a Deus. Ou seja, o objetivo final é a comunhão. Não apenas conviver bem, mas louvar juntos o mesmo Deus como uma só família. E depois vem um dos versículos mais bonitos e diretos: acolhei-vos uns aos outros, como Cristo vos acolheu. Este é o coração da mensagem. Acolher não é só ser simpático, é abrir espaço no coração, no tempo, na casa, na comunidade, para o outro, e mesmo quando ele é diferente. É fácil acolher quem pensa igual a nós. O desafio é acolher quem é de fora, quem tem outra história, outra cultura, outra ferida. Paulo quer que os cristãos de Roma percebam que a fé não se vive de costas voltadas. Se Cristo nos acolheu a todos, com as nossas falhas e histórias, quem somos nós para não fazer o mesmo? Depois ele dá a razão teológica. Cristo veio primeiro para confirmar promessas feitas aos patriarcas, ou seja, ao povo de Israel, mas também para que todos os povos glorifiquem a Deus. A salvação começa num povo, mas abre-se a todos. Paulo cita várias passagens antigas que mostram isso. Deus sempre quis que o seu amor chegasse a todos os cantos da terra. No fundo, Paulo está a dizer: o plano de Deus é inclusivo desde o princípio. Não há cristãos de primeira e de segunda. Há filhos e filhas de um mesmo Pai.
pensarmos bem, o mundo de Paulo não é assim tão diferente do nosso. Também nós vivemos no meio de divisões políticas, sociais, culturais, até religiosas. Às vezes parece que cada grupo fala a sua língua e ninguém se entende. E Paulo vem lembrar o essencial: a esperança e o acolhimento. A esperança é o que nos faz caminhar, mesmo quando parece que nada muda. E o acolhimento é o que nos permite caminhar juntos. Ele fala de Deus da paciência e da consolação. Que expressão bonita! Vivemos num tempo impaciente, cheio de pressa, onde tudo tem de ser imediato. Paulo diz: calma. O Deus em que acreditamos é paciente. Não desiste de nós e é consolador. Não nos deixa sozinhos. E depois vem o convite: acolhei-vos uns aos outros. Em tempos de intolerância e indiferença, isto soa quase revolucionário. Acolher é o gesto mais simples e mais cristão que há. É olhar o outro e dizer: há lugar para ti. Cristo acolheu os doentes, os pobres, os estrangeiros, os pecadores, os amigos, até os que o traíram. E fez isso não porque eram perfeitos, mas porque eram amados. Esta leitura é como um resumo do Evangelho vivido. Lembrar o passado para fortalecer a esperança. Aprender paciência e consolação com Deus. Acolher os outros como Cristo nos acolheu. E viver unidos, mesmo sendo diferentes, para dar glória a Deus com uma só voz. Num tempo como o nosso, em que se fala tanto de divisão, isolamento e medo do outro, estas palavras de São Paulo soam como um abraço. Ele diz-nos: o cristianismo não é uma teoria, é uma convivência. E talvez o melhor modo de preparar o Natal seja exatamente este acolher. Fazer espaço. Acreditar que o amor de Deus é mais forte que todas as diferenças humanas. Porque no fim, o Advento é isto mesmo. Um Deus que vem ao nosso encontro para nos acolher primeiro. E quando nos deixamos acolher por Ele, aprendemos também a acolher os outros. Naqueles dias apareceu João Batista a pregar no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque está perto o reino dos céus. Foi dele que o profeta Isaías falou ao dizer: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João tinha uma veste tecida com pelos de camelo e uma cintura de cabedal à volta dos rins. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre.
Acorria a ele gente de Jerusalém, de toda a Judeia e toda a região do Jordão, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Ao ver muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Praticai ações que se conformem ao arrependimento que manifestais. Não penseis que basta dizer: Abraão é o nosso pai, porque eu vos digo, Deus pode suscitar destas pedras filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Por isso, toda árvore que não dá fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo-vos com água para vos levar ao arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, e não sou digno de levar as suas sandálias. Ele batizar-vos-á no Espírito Santo e no fogo. Tem a pá na sua mão, há de limpar a eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha queimá-la-á num fogo que não se apaga. Hoje continuamos com o Evangelho segundo São Mateus. Na semana passada ouvimos Jesus falar sobre a vigilância, a importância de estarmos atentos e despertos para o encontro com Deus. Hoje a leitura dá um salto para o início da vida pública de Jesus e apresenta-nos uma figura muito especial, João Batista. Muito antes de falarmos dele, vale se calhar a pena situar um pouco o Evangelho de Mateus no seu conjunto. Como dissemos já no domingo passado, o Evangelho de Mateus é muito organizado, quase como um manual escolar, com capítulos, com secções. Mateus escreve para uma comunidade de cristãos que vinha em grande parte do mundo judaico. E por isso ele liga constantemente Jesus ao Antigo Testamento. Mostra que as promessas antigas se cumprem nele. É um evangelho cheio de frases fortes e de gestos muito concretos. Mateus quer mostrar que Jesus é o Messias prometido, mas também quer que os cristãos percebam como viver à maneira dele. O Evangelho não é um conjunto de histórias antigas, é um guia de vida. E quando Mateus escreve, e agora estamos a falar um pouco do contexto histórico, provavelmente por volta dos anos 80 ou 90, o Templo de Jerusalém já tinha sido destruído pelos romanos, por volta do ano 70. O povo judeu estava desorientado, sem o centro da sua fé e da sua identidade. E muitos perguntavam: onde está Deus, finalmente? Quando é que Ele vai agir? Ou reagir? E é neste ambiente que surge a figura de João Batista. Antes mesmo de Jesus começar a pregar, João aparece no deserto a chamar as pessoas à conversão. E o deserto na Bíblia, já o sabemos, é sempre um lugar simbólico. É o lugar onde o povo aprendeu a confiar em Deus, onde não há distrações, onde tudo que é supérfluo fica para trás. E por isso João começa no deserto. É o lugar ideal para começar algo novo. E o que ele anuncia é simples e direto. Levantai-vos, porque está perto, convertei-vos, porque está perto o reino dos céus. Mateus abre este capítulo com um cenário muito forte. Ele descreve João com detalhes que quase conseguimos ver. Vestido com pele de camelo, um cinto de couro à volta da cintura, alimentando-se de gafanhotos e de mel silvestre, é uma figura fora do comum. Um homem simples, duro, mas autêntico. E Mateus quer que o leitor perceba que João é um profeta verdadeiro, à maneira dos profetas antigos, como Elias. E mesmo a forma como ele fala, direta, sem rodeios, lembra os profetas que denunciavam o mal e chamavam o povo de volta para Deus. A linguagem que Mateus usa é muito simbólica e cheia de imagens. O deserto, o lugar da purificação, a água, símbolo da conversão, o machado colocado à raiz das árvores, símbolo da urgência, e o fogo, que é símbolo de transformação. E nada disto é literal, são imagens que despertam o coração. Mateus quer provocar uma reação,
fazer-nos perceber que o Evangelho não é para ouvir de longe, é para mudar a partir de dentro. Então, o que é que esta leitura nos diz? Primeiro, apresenta o anúncio de João. Convertei-vos porque está perto o reino dos céus. E esta frase é o resumo de toda a sua missão. A palavra converter não significa sentir culpa ou vergonha. Significa mudar de direção, voltar o coração para Deus. É como quem está a seguir um caminho errado e de repente percebe não é por aqui. E decide voltar atrás. E João diz que o reino dos céus está perto. Isso não quer dizer que está quase a chegar no calendário. Quer dizer que já começou. Deus está a agir agora. A sua presença já se pode sentir. E por isso João convida as pessoas a não adiarem. A conversão não é um programa para um dia. É algo que começa hoje. E depois Mateus conta que as pessoas de Jerusalém e das regiões vizinhas iam até ao Jordão para serem batizadas por João, confessando os seus pecados. Era um gesto de humildade, de recomeço. As pessoas mergulhavam na água e saíam dela com o desejo de uma vida nova. Mas há também um momento de confronto. João vê chegar os fariseus e os saduceus, grupos religiosos influentes daquela época, e fala-lhes de uma forma muito dura. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir, produzir frutos dignos de conversão? João não está a insultar, está a alertar. Ele percebe que alguns vêm por aparência, não por desejo real de mudança. Querem um ritual, mas não querem transformar o coração. E João lembra-lhes, a fé não é fachada. Não basta dizer somos filhos de Abraão. É preciso viver como filhos de Deus. E é por isso que ele usa a imagem do machado colocado à raiz das árvores. Deus não se contenta com palavras bonitas, Ele quer frutos, quer gestos concretos. E depois João diz algo ainda mais forte e cheio de mistério. Eu batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, e ele batizar-vos-á com o Espírito Santo e com fogo. João conhece muito bem o seu papel. Ele prepara, mas ele não é o Messias. E a água que ele usa é um sinal, mas o Espírito que há de vir é que é a transformação verdadeira. O fogo que Jesus trará não será de destruição, é de purificação, é o fogo do amor de Deus que queima o que é impuro e dá nova vida àquilo que é bom. Se pensarmos bem, o convite de João Batista continua muito atual. Nós vivemos rodeados de ruídos, distrações, de pressa, e o advento é o nosso deserto, ou pode ser. É o tempo de parar e ouvir de novo essa voz que grita dentro de nós. Endireita o teu caminho, volta ao essencial, deixa Deus entrar. João Batista não nos pede para sermos heróis nem santos perfeitos, pede-nos algo muito simples e muito difícil: coerência. Produzir frutos, ou seja, mostra na vida o que acreditas no coração. A fé não é um sentimento bonito, é uma forma de viver. Talvez a pergunta que João nos deixa hoje seja esta: o que é que precisas de mudar? O que é preciso mudar em mim para que Deus tenha espaço? Pode ser uma atitude, um sentimento, um hábito, uma preguiça. Pode ser algo pequeno, mas que ocupa demasiado lugar. E o Advento é o tempo para abrir caminho, para deixar o coração mais livre, mais limpo, mais disponível. Deus vem, mas não força a porta. Ele espera que a abramos. E há algo muito bonito na figura de João Batista. Ele não se põe no centro, não quer aplausos, não quer ser seguido. Aponta sempre para alguém maior. Toda a sua vida é um gesto de humildade. Eu não sou o Messias, eu preparo o caminho. E talvez esta seja também a nossa missão, preparar o caminho para que Deus possa chegar aos outros através de nós. Com as nossas palavras, os nossos gestos, a nossa paciência, o nosso perdão. É verdade que o Evangelho de hoje é exigente, mas também é libertador. Diz-nos que o reino de Deus não é uma ideia distante.
Está a nascer no meio de nós. Mas para o vermos, precisamos de conversão. Precisamos de olhar a vida com outros olhos. E João grita no deserto, e esse grito é também um sussurro dentro de nós. Prepara o caminho do Senhor. Endireita as veredas. O Advento é sempre preparação. Não exterior, mas interior. Não é só decorar a casa com luzes. Ainda bem que o fazes, fica belo. Mas o Advento é acender a luz dentro de nós. Não é só esperar o Natal. É deixar que o Natal aconteça primeiro no coração. Porque quando o coração muda, tudo muda. E então, como João, também nós podemos dizer: Senhor, o Senhor vem e é maior do que eu. E talvez a oração deste domingo possa ser simples. Senhor, ajuda-me a preparar o teu caminho, a endireitar o que está torto, a deixar crescer frutos bons, a acolher o teu espírito que transforma e renova e a viver desperto para te reconhecer quando vieres. Isaías fala de um rebento novo a brotar de um tronco velho. O Salmo sonha com um rei que traz justiça e paz. Paulo escreve sobre acolher-se uns aos outros, como Cristo nos acolheu. E João Batista grita no deserto: preparai o caminho do Senhor. 4 vozes diferentes, uma só mensagem. Deus ainda está a fazer nascer vida. Mesmo quando parece tarde demais, mesmo quando tudo parece seco. O tronco de Jessé parecia morto e de repente nasce um ramo novo. E eu, onde é que eu sinto que a minha vida secou? Em que parte do meu coração já deixei de acreditar que pode nascer algo bom? Isaías lembra-me que Deus trabalha nas raízes. Mesmo quando eu só vejo troncos cortados, Ele já está a preparar o rebento. O Salmo continua esse sonho, fala de um rei justo que escuta os pobres e traz paz. Talvez essa justiça comece dentro de mim, quando trato bem quem vive à minha volta, quando deixo cair o julgamento rápido, quando troco indiferença por atenção. A paz que o Salmo canta é mais do que a ausência de guerra, é a harmonia entre o que penso, o que digo e o que faço. Paulo pede: acolhei-vos uns aos outros como Cristo vos acolheu. E eu penso: quem é que eu ainda não consigo acolher? Talvez alguém próximo, talvez uma parte de mim que rejeito. Acolher não é provar tudo, é abrir espaço. O Advento é isso, abrir espaço dentro de nós para o que é diferente, inesperado, novo. E João Batista aparece, radical, direto: convertei-vos. Não é um grito de medo, é um convite. Converter-se é ajustar a direção, é limpar o caminho por onde quer Deus passar. É como preparar uma casa para receber alguém importante. Talvez o que precisa de ser limpo não seja o chão, sejam os ressentimentos, as pressas, o orgulho, a falta de tempo para o que realmente importa.
O Advento continua assim. Deixamos nascer o ramo novo, cuidamos da paz que floresce, acolhemos quem chega, abrimos espaço para Deus e deixamos que o coração se renove. Que esta semana seja terra boa. Preparemos os caminhos do Senhor.